Pessoal, mais um vídeo. Eu vou fazer um exercício envolvendo a taxa de variação. Bom, aqui eu tenho um navio A que está navegando rumo sul a 16 km por hora. E o segundo navio B está a 32 km ao sul de A e navega rumo ao sentido leste, né, a 12 km por hora. A primeira pergunta: a que razão estão eles se aproximando ou separando no fim de uma hora? Então, vamos tentar fazer o desenho dessa situação. Então vejamos, aqui o sentido é norte-sul. Então aqui eu tenho o navio A e ele está navegando para esse sentido aqui, a 16 km por hora. Ora, então o espaço percorrido por ele vai ser 16 vezes t. É isso? Então, isso é o espaço. O espaço é velocidade vezes tempo. Muito bem. Aí ele chegou numa certa posição aqui. De forma que, quando ele chegou nessa posição, quer dizer, ele estava vindo aqui, e a distância que ele estava do ponto do barco A era de 32 quilômetros. Então, de A até onde vai ser o B aqui embaixo, vai ser 32 quilômetros. Ora, então como ele está andando aqui 16 t, que é o espaço percorrido daqui até aqui, então o espaço entre esse ponto e esse ponto A, onde vai chegar o navio, vai ser 32, que é o total, menos o espaço que ele percorreu nessa direção aqui. Bom, então aqui está o ponto B. Então veja, 32 km de A, e aí A percorreu 16t, e aí B veio andando para cá. Então A veio andando nesse sentido e B foi andando no sentido leste, né? Então ele foi exatamente aqui com a velocidade de 12 km por hora. Então velocidade vezes tempo dá a distância. Então ele percorreu aqui, ó, 12t, enquanto aqui percorreu 16t. Ora, então eu quero saber qual é a distância entre o navio A e o navio B, quando o A chega nesta posição e quando o B chega nesta posição. Qual é essa distância daqui? Mas, na verdade, primeiro eu quero saber o tempo de uma hora. O que está acontecendo? Quando esse navio vem andando para cá, esse outro vem para cá. Então, o que acontece se eles estão se aproximando ou separando? Ou seja, essa linha vermelha aqui vai ser maior, menor, o que vai acontecer? Então vejamos. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. S ao quadrado é 32 menos 16t ao quadrado, que é o cateto, e mais 12t, que é o outro cateto ao quadrado. Ora, aplicando a derivada, ficamos derivada de S2 é igual a derivada dessa soma. Derivada de S ao quadrado é 2s ds sobre dt. E a derivada dessa parte aqui, dessa primeira parcela, é 2, que é o expoente, multiplica, aí vira 1 aqui, vezes a derivada da base. A derivada da base é menos 16. E aqui é a mesma coisa, né? O 2 vem para cá multiplicando a derivada, vezes 12t, vezes a derivada da base, então 12. Ora, simplificando por 2, vamos cancelar esse 2 e esse 2. Então, vamos ficar com 512 menos 512, esse com esse. Aqui dá 256t e aqui cancelou o 2, né? Ficamos com 144t sobre esse S aqui. Muito bem, vamos para outra página. Muito bem, então temos isso aí. Agora a pergunta é, a que razão estão eles se aproximando ou separando no fim de uma hora? Então, exatamente, eu quero saber quanto que o S está variando, esse S aqui, né? Porque para cada tempinho aqui, para cada segundinho aqui, né? Para cada segundinho aqui, esse S está sofrendo uma variação. Então, hora ele é grande, hora ele é pequeno, então eu quero saber o que está acontecendo, se ele está aumentando ou diminuindo.
Muito bem. Então, eu vou fazer para t igual a 1, que é o que está pedindo aqui o exercício, eu vou substituir 1 aqui para descobrir, né, qual é o tamanho do S. Então, substituindo 1 aqui no lugar do t, vamos ter isso aqui. Ora, então S vai dar 20. Ou seja, uma hora depois, né, a distância entre eles é de 20. Então, ele está aqui, o outro está aqui. Uma hora, né? Andou 12 quilômetros, aqui andou 16 quilômetros, né? Bom, então agora que eu já sei o valor do t e já sei o valor do s, eu vou substituir na minha fórmula do ds dt. Então, substituindo, vamos fazer a conta e vai dar isso aqui, menos 0,56 km por hora. Ou seja, esse resultado quer dizer que eles estavam se aproximando, né? Então, existia uma distância inicial, que é de 32, né? A distância era 32, depois a distância foi 20, né? Então, quando o A estava nessa posição e o B nessa posição, a distância entre eles era 32. À medida que o tempo foi passando, a distância entre eles é a hipotenusa. Então, no caso, como ds dt deu negativo, significa que diminuiu. E é verdade, porque antes era 32, depois passou a ser 20. Vamos ver a letra B. A que razão estão eles se aproximando ou separando no fim de 2 horas? Então, peguei as duas fórmulas iniciais e vou fazer para t igual a 2. Então, vou substituir o t igual a 2. Então, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 24 ao quadrado. Bom, fazendo essa continha aqui, vamos obter S igual a 24. Então, veja que o S aumentou. Era 20, passou para 24. Então, eles começaram a se afastar um do outro. Vejamos se é verdade. Ora, isso é verdade, porque ao substituir o T por 2 e o S por 24, a resposta foi positiva, 12 km por hora. Então, aqui eles estão se afastando de 12 km a cada hora. Ok? Letra C. Em que instante deixam eles de se aproximar um do outro? Então, nós vimos que até uma hora eles estavam se aproximando, né? A gente viu lá que deu negativo. Ora, mas depois disso, eles param de se aproximar e começam a separar. Então, S começa a aumentar, né? Ora, usando a mesma ideia, só que eu vou pegar o ds dt, como isso aqui é a taxa de variação, e eu estou pedindo em que instante eles deixam de se aproximar um do outro. Ora, se eles não vão se aproximar e nem se distanciar, então quer dizer que ds é zero. Não está tendo variação. Então, fazendo essa continha, né, eu vou calcular como isso aqui dividido por S é zero e o S não é zero, então essa parte de cima é zero. Então, menos 512 aqui mais 400t igual a zero. Com isso, nosso t vale 1,28. Né? Então, o que estava acontecendo? Em uma hora, eles estavam se aproximando. Nós vimos lá que deu menos 5,6. Mas essa aproximação estava sendo dada até 1,28 horas. Então, a partir daí, eles não vão se aproximar mais, ou seja, vão começar a distanciar. Então, aí, substituindo o t por 1,28, fazendo as continhas, eu vou obter S igual a 19,2 km. Então, a partir daí, né, eles estão a 19,2 km um do outro. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.